Glórias a Deus, amém, irmão? Você está aí? Cutuca o vizinho do seu lado e diz assim: como é bom ter você aqui. Se ele não sorriu, diga assim: sorria para mim. Jesus é bom, irmão. Amém? A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Instagram, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa poderosamente. Amém, querido? Nós estamos chegando já praticamente ao final do mês de junho e vamos entrar no mês da conferência. Então fica no óleo que vai ser power, amém? Você vai sair daqui ou de par ou alguém vai te carregar. Isso eu tenho certeza, amém? Eu tenho certeza, irmão. No outro ano a gente estava com aquela expectativa. Ei, meu irmão, vai ser um bocado de gente curada aqui nesse lugar. A tampa da chaleira vai voar. Quem foi curado? A própria igreja. Então, esse ano acho que vai ser diferente. Tenho toda certeza, amém? Quem vem para buscar o Senhor, para entender sua identidade, vai sair daqui totalmente resolvido e restaurado para a glória de Deus. Abra suas Bíblias, querido. Tessalonicenses, capítulo 1. Quem não achou, diga, pede ajuda. Eu sei que está aí na Bíblia, meu irmão. Se você falta a escola dominical, se você falta o culto de domingo pela manhã, alguém tem que te ajudar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Todos acharam? E diz assim um texto, a partir do verso 2, diz assim: sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, e lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo no Espírito Santo. O fundo parou e pode continuar. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, e também o quem? Em Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisas, porque Ele mesmo anuncia de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo. Fala, Deus vivo e o que? E verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra o quê? Da ira futura. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui cultuando ao Senhor, te exaltando, te louvando. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Queremos confessar, Senhor, no secreto, em público. Queremos dizer ao Senhor que nós te amamos. Perdoa pelas nossas falhas, nossas ignorâncias, nossas atitudes. Perdoa, Senhor, porque somos homens falhos e pecadores.
Mas nós, quando nos aproximamos diante de Ti, queremos se limpar, queremos tirar toda a nossa sujeira, porque o Senhor é limpo, o Senhor é puro e o Senhor é alvo como a neve. Então perdoa, Senhor, nosso coração, se porventura a gente não tenha agradado ao Senhor. Mas vem nessa noite, encontra a morada nos nossos corações, para que nós possamos estar em Ti todos os dias da nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, que a Sua palavra seja saúde e luz para que te amam, em nome de Jesus. Amém, querido? Você está aí? Essa carta Paulo escreve a Tessalonicense com um objetivo único, de agradecer a eles, por eles terem entendido a palavra de Deus. O texto foi bem mencionado aqui, que Paulo mesmo vai dizer que ele está alegre com eles. Por quê? Porque foi um povo que idolatrava, foi um povo que não servia ao Senhor. E o texto diz que essa igreja foi fundada lá em Tessalonicense, na segunda viagem de Paulo. E o texto vai nos provar que não foi fácil para Paulo colocar essa igreja lá, porque houve resistência. Por quê? Porque onde há um lugar, onde já tem algum Deus sendo adorado, existe uma resistência para ouvir a palavra do Senhor. Você já viu que tem muitos lugares que proclama o mesmo Deus que nós acabamos de ler, um Deus vivo e verdadeiro. Mas nem toda a intenção está em Deus, nem todo objetivo está em Deus, porque tem interesse, usam o nome de Deus, mas tem interesse por alguma razão ou por alguma coisa, e isso passa a ser idolatria, porque tanto na medida que faz o povo como se fosse adorar um Deus, que é o Deus verdadeiro, mas não é o Deus verdadeiro que ele estava adorando. Ele estava adorando algumas entidades idólatras. E tudo que é idolatria é tudo aquilo que a gente bota no nosso coração, quando Deus não é o princípio de tudo. E isso se passa a ser uma adoração a Deus estranho, a ídolo. Então isso não é uma adoração genuína. E a adoração só pertence a um Deus, a um Senhor, e o nome dele é o Deus verdadeiro. E Paulo está nesse ambiente, na Grécia, em Tessalonicense, naquela cidade, naquela região, para ir com um objetivo: anunciar o Evangelho de Jesus, a proclamar as boas-aventuranças, a tirar o povo cativo para estar ali sendo libertado, saindo de uma mente escrava para uma mente livre. Mas não foi fácil, teve resistência. Toda vez que a verdade ela vai ser pregada, toda vez que a verdade vai ser falada, para muitos que gostam de ouvir a verdade, vai recebê-lo de forma clara, genuína, objetiva e satisfeito, porque é uma verdade. Quem gosta da verdade vai sempre prezar pela verdade. Mas quem não gosta da verdade vai achar que é uma afronta. E toda afronta vai haver uma resistência. Por quê? Porque há pessoas que andam sendo enganadas, pessoas que gostam do engano, não gostam da verdade. Porque a verdade ela choca com o engano. Então imagine para Paulo entrar num ambiente para dizer que existe um Jesus que salva, liberta, cura, transforma e não deixa ninguém órfão. Paulo entra num ambiente onde as pessoas estavam escravizadas a idolatrar outros deuses estranhos, onde já tinham costume de vários anos. E Paulo diz: ei, está tudo errado. Existe um Deus único e existe um Filho de Deus que cura, salva e liberta. E eu vim anunciar Ele, porque Ele mandou: ide, pregai as boas-aventuranças. E aí Paulo começa a dizer: existe um reino celestial, existe a vontade de Deus para nossas vidas. E essa vontade
já está esclarecida diante de Deus, diante do Filho, mas precisa ser esclarecida diante de vocês que vai me ouvir. Porque quando vocês passarem a me ouvir, vocês vão ter um momento de decidir se você agora pertence ao reino desse Deus que eu falo, que eu prego, que eu anuncio, ou se você vive a vida que vocês estão vivendo de escravo. Você sabia uma verdade, irmão? Que todo escravo ele não se acha escravo. Você sabia disso? Toda pessoa que é escravo, ela nunca se acha que é escravo. Sabe por quê? Porque quem é escravo não consegue ser escravo, porque vive uma vida parecendo que é boa, mas quando vai olhar, está todo engano, embaraçado. Mas por engano está ali satisfazendo a alma, acha que não está enganado, mas está enganado. E a história diz que quando Paulo começa a ministrar sobre aquele lugar, as pessoas começaram a se converter em grande quantidade. Na mesma medida que estava havendo uma resistência, mas na mesma medida que o Espírito Santo de Deus estava manifestado através da vida de Paulo, estava alcançando aquelas vidas naquele ambiente. E o que acontecia? Pessoas se convertendo. Então onde estava havendo a resistência, começaram a recuar, porque o povo tem um poder de decidir. Você está aí? Você tem um poder de decidir. Quando o povo decide o que ele quer, meu irmão, não tem ninguém que esteja acima, a não ser Deus, que pode parar o povo. Mas para haver isso, tem que haver o quê? Uma comunhão, uma unidade, uma perseverança e uma só fé. Então quando estava acontecendo isso, quando Paulo estava ministrando essas palavras, a história vai dizer que houve uma grande quantidade de pessoas no mesmo foco, no mesmo objetivo, decidindo reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o que acontecia, pastor? A resistência começava a recuar e a igreja de Jesus começava a ser fundada e estabelecida em Tessalonicense. Você está aí? Então aquele povo ouviu de Paulo conhecimentos da lei e principalmente poder do Espírito Santo de Deus. Então eu queria te chamar a atenção. A primeira coisa quando você quer mudar a sua vida, seja ela qual estado que for, é você estar estabelecendo dentro de você o seu ouvido, o seu entendimento para Deus. Quando eu digo isso, eu não digo só você vir à igreja. Porque vir à igreja, você vai estar no corpo, vai estar se relacionando, se fortalecendo. Mas quando você dá atenção à palavra de Deus, você tem o poder de mudar a sua vida, seja ela qual for. Seja ela qual for. Até uma causa de uma doença, Ele pode restaurar. Você está aí? Então vamos lá, irmão. Vamos correr um pouquinho o texto. No versículo 3, a Bíblia vai dizer assim, que Paulo está escrevendo e dizendo: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? Paulo está dizendo: olha, vocês foram escolhidos por Deus. Não foi eu, Paulo, que vos escolhi, mas foi um Deus verdadeiro que vos escolheu. Ele te chamou para viver algo novo. Ele te chamou para ter expectativa de vida nova. Ele não quer que você seja mais escravo, mas atente para ouvir a palavra de Deus. E o povo ouviu a palavra de Deus, e Paulo começa a dizer: o Senhor se agrada com tudo que vocês estão vivendo. Aí Paulo diz: lembrando-nos de sem cessar da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus. Quando nós se atentamos a ouvir a voz de Deus, nós começamos a gerar frutos. Você está aí? Vou repetir. Quando nós se atentamos a ouvir a voz de Deus, nós geramos fruto. Agora deixa eu te falar uma coisa. O fruto que você gera nem você mesmo vê, mas quem está de fora te olhando reconhece que tem fruto. Porque não é mais engano. Você está vivendo um ambiente em Deus, que o próprio Deus está formando você nele,
E as pessoas veem e você se acha que não está vivendo ele. E aí as pessoas começam a dizer, não era aquela pessoa? Não era fulana? Rapaz, está diferente. O falar, o comportamento. Tem paciência agora. Fala com muito mais amor. Olha se aqui o texto não está dizendo, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé. Quando você tem fé, quando você acredita em Deus, quando Deus começa a habitar em você, quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, você começa a gerar fruto. E aí começa a dizer, a vossa obra, ei, você começa a ter obra. Aí você diz, eu estou fazendo o que mesmo, que eu nem sei. Você começa a ter paciência, você começa a abraçar, você começa agora a reconhecer as falhas das pessoas. Antes você não dava muito ouvido, e você agora passa a dar ouvido para ouvir melhor. Aí sim começa a haver uma mudança, uma transformação. Isso vai gerando fruto. Porque esse povo que era escravo, esse povo que estava farinha pouca, meu pirão primeiro, o problema é primeiro eu me resolver. Ele estava agora dizendo, não é só eu, precisamos resolver a cidade, precisamos resolver o povo. Então Senhor, flui dentro de mim. E o Espírito de Deus que estava sobre Paulo foi capacitado naquela vida daquelas pessoas. E elas começaram a gerar fruto, e fruto de obras de Deus. Porque somente o Evangelho, querido, vai poder transformar o homem. Você pode estudar tudo. A sua transformação pode ser por fora, no estudo que você estudar. Mas a única transformação só vai ser no Evangelho. E essa transformação não começa aqui fora. Ela começa de dentro para fora. Ela começa a tirar as impurezas de dentro de nós. Ela começa a tirar a sujeira de dentro de nós. Ela começa a limpar de dentro de nós. Ela começa a fazer com que a gente entenda a vontade de Deus. Ela começa a saciar através do Espírito. E o nosso Espírito começa a saciar com o Espírito de Deus. E isso vai havendo uma transformação no homem. Porque não veio do homem mesmo, veio de próprio Deus. O Espírito é de Deus. E esse mesmo Espírito, ele não olha para mim se ele quer habitar em mim. Ele não olha para você, ele espera que eu e você diga, vem. Vem. Então acredito eu que quando Paulo terminou de anunciar, todo mundo ficaram perplexo e esperando Paulo dizer mais alguma coisa. Mas Paulo já era um homem maduro na fé. Então Paulo não ficou traduzido como Jesus em Atos 3, ou como Pedro em Atos 3, perdoe. Paulo não falou, e aí, faz o que agora? Vamos perguntar se quer ser. Não. Quando Paulo terminou, Paulo disse, você tem a escolha agora de ser escravo ou de se tornar livre. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que forma a gente para ser livre com fortaleza em Cristo Jesus. Aquele que era fraco se tornou forte. Só em saber que ele está do lado de Jesus, se tornou forte. Você está aí? Então vamos lá, irmão. Diz para o teu irmão, hoje você tem um poder de mudar. E o tema dessa noite, diz para ele, o tema dessa noite é perguntas e respostas. Tem uma interrogação. E essa interrogação é você. Fala-se com ela. Você hoje vai ver sobre a sua vida se você decide. Lembre-se, é perguntas e resposta. Fala assim, a Bíblia toda tem perguntas e tem resposta. Você só pode ter se você reconhecer ela. Se você não reconhecer ela, você vai ficar na pergunta e sem a resposta. Mas se você ficar na pergunta e também ficar na resposta, Jesus vai te responder. Mas cabe uma coisa, diz para a pessoa, cabe uma coisa. A decisão vai ser sua. Se fica no muro ou se desce do muro. Porque a seara é grande e poucos esperam por você. Amém? Então vamos lá, querido. Então nesse texto a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas. E eu queria falar com você sobre essas coisas. Amém? Então Paulo vai deixar bem claro que no versículo 6 Paulo vai dizer assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulação, com gozo no Espírito. Paulo está dizendo, olha,
vocês receberam a palavra com muita tribulação, mas vocês foram a igreja de Apocalipse, resistente com a palavra, resistente com a presença de Deus, assim como a igreja de Filadélfia. Não tinha recurso, aos olhos do ser humano era fraca, não ia dar nada, mas foi a única que resistiu. Porque o texto vai dizer, porque guardaram a palavra. Tem muita gente vindo para a igreja e não guardando a palavra. Tem muita gente indo para a igreja se encantando com louvor, se encantando com os irmãos, mas a palavra, ela não está sendo guardada onde deveria ser guardada. É por isso que o salmista Davi, quando ele peca, se arrepende, ele diz: não tire de mim a tua presença, e a partir de hoje escondi a tua palavra no meu coração, para que ninguém mais possa roubar e me defraudar sobre essa palavra. Ei, o rei guarda a palavra, o rei dos reis anda pela palavra. Paulo reconhece a palavra. E você que está aqui nessa noite, não seja encantado pelas coisas que estão acontecendo, seja encantado pela palavra, porque no momento que você tiver, no momento das tribulações, no momento das dificuldades, vai ser a palavra que vai trazer a sua resistência. É a palavra. É a palavra que levanta alguém que está com enfermidade e recebe o diagnóstico, o médico disse: vai morrer. Mas quando a palavra é tão viva dentro de você, você acredita nela, ela começa a rejeitar a doença de dentro de você e começa a te dar uma estrutura, uma capacidade, porque o Espírito de Deus está dizendo: quem me ama, quem guarda a minha palavra, resiste à tribulação, o tempo difícil, a tempestade, porque o Senhor está dentro de você. A palavra. Então esse povo estava recebendo a palavra no meio de uma tribulação, mas a Bíblia diz que eles resistiram. Resistir é um tempo da igreja resistir, é um tempo da igreja vir adorar, pular, saltear, mas sempre entender: eu quero sair com a palavra no meu coração, eu quero sair com essa palavra resolvida, porque eu não quero mais ficar na pergunta, eu quero a pergunta, mas também eu quero essa resposta, porque Deus não deixa ninguém perdido. Quando pergunta uma pergunta para Ele, Ele vai trazer a resposta que você precisa. Então, ser imitador, irmão, é alguém que vai olhar para o padrão do Evangelho. É alguém que vai olhar para um homem, para uma mulher de Deus que representa Jesus. É alguém que não vai negociar aquilo que o Senhor chamou para viver. É alguém que não vai barganhar. É alguém que não vai fazer favor para os outros, para ficar na mão dos outros. É alguém que vai fazer a vontade de Deus. É por isso que quando alguém vem me dar alguma coisa, eu pergunto logo: foi Deus? Porque se não for Deus, não me dá, irmão. Porque você pode me dar e depois querer me cobrar e dizer que foi Deus que deu, e no fundo não foi Deus. Você tentou ser um imitador de Jesus, que Jesus diz: dá com a direita e esconde a esquerda, mas você ainda não estava preparado, porque você é Deus esperando alguma coisa em troca. O reino de Deus não é uma troca. O reino de Deus é que eu recebi de graça eu também é para dar. E eu não espero a volta, porque a volta que me dá é o Senhor. É o Senhor que vai me devolver. Então Paulo sabia uma coisa. Paulo estava dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou imitador de Jesus. As marcas de Jesus correrão sobre a minha vida. Isaías 53 vai dizer, 43, vai dizer: e Ele levou sobre si as nossas marcas, as nossas transgressões, as nossas dores, e sobre Ele as nossas feridas. Na cruz. Quem quer seguir o Evangelho tem que entender: vai ter ferida, meu irmão, vai ter chicote, vai ter alguém resistindo a você, vai ter alguém tentando te defraudar. Mas deixa eu te falar uma verdade: se Jesus está em você, se a palavra está em você, se o Espírito está vivo dentro de você, você vai resistir. Você vai resistir. Agora sabe como? Não vai ser com tua força.
A sua força vai ser oração. Paulo está dizendo: me agrado quando vocês estão vivendo isso. É por isso que nós oramos por vocês. Então seu papel não é se levantar, seu papel é confiar em Deus, dizer para Deus: Deus, vai na frente no meu lugar. Não é com a minha força, é com a força do Senhor. Não tem coisa melhor. Porque quem é imitador de Jesus vai entender que vai tomar chicotada e não vai revidar. Mas vai entender: o meu Pai vai fazer justiça. Lembra lá do soldado? Jesus está na cruz. Tinha muitos soldados que cuspiram de Jesus, fizeram de Jesus. Disse: tu não é o Messias, desce daí. Tu não é o Filho de Deus, desce daí. Tu não estava falando que é o rei dos judeus? Falando tudo na frente de Jesus. Em outras palavras, dizendo: você não é nada. Porque se você fosse, se levantava, fazer alguma coisa por você mesmo. Aí agora, como você está, cheio de ferida, puxava o pano de Jesus, o tecido, e abria as feridas de novo. Não é o Messias? E a Bíblia diz que ele foi para a cruz em silêncio. Qual foi a resposta que o soldado teve? Naquele momento que Jesus está na cruz. Aí disseram: eu acho que ele já morreu. Pega a lança e fura ele. Ali foi o sinal que a terra recebeu. Quando fura a costela dele, rasga-se o céu. E o próprio soldado reconhece: ele é. Sobre ele, céu e terra vai passar, mas ele não passará, porque ele é a palavra viva na cruz. Desceu da cruz para glorificar o Pai, dizendo: eu cumpri com a palavra. Ei, sacuda o teu espírito nessa noite. Deus me trouxe aqui para sacudir o teu espírito. Você não adora Deus morto, você não adora Deus parado, você adora Deus que traz resposta, você adora Deus que transforma, você adora um Deus que pega um morto e ressuscita. Mas isso depende como a palavra está dentro de você. Vai chegar a época, meu irmão, que a palavra está se cumprindo. Gênesis capítulo 28, como Jacó disse: eu vejo um anjo subindo e descendo, porque isso vai ter homens e mulheres disponíveis a ser imitador de Jesus e não negociar a palavra de Deus. Ei, você precisa sair do limite. Você precisa dizer quem você é, imitador. Você tem que colocar seu pé para fora e dizer: eu sou imitador de Jesus, eu sou imitador do reino. Você tem que entender, quando Paulo se alegra, Paulo diz: eu vejo que tu se formaram meus imitadores, como imitadores de Jesus. Paulo está dizendo: você conseguiram me enxergar, por isso que você enxergou a Jesus. Se vocês não me enxergassem, não enxergaria Jesus. Só porque quando o homem não entende pela palavra, um homem olha para um foco, e ele olha para esse foco e ele se submete. Sabe por quê? Porque ele tem uma certeza que a fonte é limpa, é pura, e o que vai sair da fonte vai o alimentar para o lugar de pureza. Você está aí? É assim. É assim que Jesus quer, que a gente seja imitadores e não bargalhadores. Jesus quer que a gente seja imitador como Ele foi sobre a terra. Amou todos, amou o pecador, mas abominou o pecado. João Batista sempre falava para Herodes: você está pegando a mulher do teu irmão. A Bíblia diz que está errado. Ele dizia, em outras traduções, a lei diz que isso não é certo. Mas não poderia parar aquele homem. Sabe por quê? Porque João tinha uma palavra. Enquanto Jesus não viesse, ninguém poderia matar ele.
ninguém poderia paralisá-lo, porque a palavra estava sobre ele, e a Bíblia vai deixar bem claro, 400 anos Deus sem falar com a terra. Deus disse, agora vai começar um novo projeto, o meu filho vai vir, mas alguém precisa abrir o caminho, e para abrir o caminho tem que ser palavra. Quando você não tiver caminhos para passar, comece a dizer para Deus, Deus, a tua palavra diz, quando nós estamos nela, o Senhor abre as veredas e nos dá destino de volta. Porque você tem o poder de pedir ao Senhor, se a palavra estiver em você. Ninguém poderia matar João Batista. Por quê, pastor? Porque João Batista precisava cumprir com a palavra de Deus. E o papel de João era abrir o caminho para o Messias. Enquanto não viesse ele, ninguém poderia paralisá-lo. E Jesus entende de princípio. Jesus entende de princípio que se submete a João Batista, não por causa de João Batista, mas por causa do Pai. Quando ele vai ao encontro de João Batista para batizar ele, João diz logo, quem sou eu para batizar o Senhor? Aí ele, mas está escrito, para que se cumpra, eu tenho que imitar o meu Pai, para que todos quando vierem a mim, consigam me imitar, para imitar o meu Pai. Porque o meu papel não é me revelar, o meu papel é revelar o meu Pai. E vocês têm a obrigação de revelar a Jesus. Nós temos a obrigação de revelar quem Jesus é. Porque quando Jesus liberou quem é um Pai para nossas vidas, nós precisamos também entender que agora reconhecemos o Pai por causa de Jesus. Então reconhecemos a Jesus, e Jesus agora faça com que a gente reconheça alguém que mora dentro de mim, de você, que é o Espírito Santo. É tanto quando ele ressuscita, Maria vai até encontro pegar ele. Ele diz, Maria, não me toque, ainda não acendi a meu Pai. Não me toque, porque se você me tocar, o plano cai por terra. Então preciso ir para o meu Pai, para que o Espírito Santo ele desça. Jesus volta, anda 40 dias e diz para os discípulos, a partir de agora, ficar em Jerusalém 50 dias a 53 dias. E lá receberá autoridade espiritual do céu, capacitação, descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus. Você está aí? Não precisa pagar pelo Espírito Santo. Você precisa reconhecer Deus. Mas para receber o Espírito Santo, você tem que entender. Jesus só pode te dar quando você levanta a sua mão e diz não para o mundo, e sim para Jesus. Tem muita gente que levantou a mão, tomou banho, se batizou e não está em Jesus. É um prato cheio por inimigo. Porque não decidiu, foi emoção. Quando alguém decide a Jesus, a primeira coisa ele quer ser imitador de Jesus. Ele tem que entender, eu morri para o mundo. Não que eu não possa viver no mundo, mas quando eu morro para o mundo, eu sentencio também o mundo. Quando há balança desproporcional, eu sou a balança que vai dizer, tem que ter equilíbrio. Porque Jesus foi isso. Jesus em nenhum momento, até no momento que Judas o trai na mesa, Jesus diz, um de vós vai me trair. Naquele momento, ninguém sabia quem ia trair. Jesus disse para ele, vá e faça o que tem que fazer. Só que antes de Jesus dizer para ele, vai e faça, quando Jesus fala, há um alvoroço na mesa, quem vai trair, quem vai trair? Aí Judas diz, é eu que vou te trair? Ele diz, tu disseste. Tu disseste. Por que Jesus não falou isso? É você mesmo. Porque Jesus sabia, ainda não cumpri. Ainda não me tornei totalmente bom. Bom é quando eu chegar à cruz. Jesus disse, tu disseste, eu não vim te acusar agora. Eu vim dar vista a quem está cego. Eu vim pegar os perdidos e necessitados da casa
do meu Pai. Então a primeira coisa para ser imitador é obras. Quando alguém se torna imitador de Jesus, funciona na obra de Jesus. E uma das coisas que vai te tornar, que está vivendo a obra de Jesus, é o seu comportamento como imitador. Se vai ter amor, se a língua vai refrear, se as palavras duras vai parar de sair. Eu não quero dizer outro tipo de palavra, vocês entendem duras. É quando ela sai do velho homem e não habita mais nele. E agora quem habita é a voz do Espírito Santo de Deus. Alguém que é imitador, as pessoas reconhecem sem fala. Sabe por quê? O brilho demonstra quem é de Deus. Um dia ela chega. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você pode chegar, algumas pessoas vão dizer assim: ah, quando você chegou, você tinha uma paz. Isso é uma forma de você entender quão o brilho do Senhor está sobre você. Que a tua presença trouxe ali aquele ambiente uma paz. E as pessoas se sentiram harmônicas com o ambiente. Muitas vezes a gente pensa que é aquele que fala grosso, aquele que vai falar muito da Bíblia. Não. É aquele que fala com o coração. Quando o coração não é dele, quando o coração dele é de Jesus. Porque tudo que ele fala, ele pensa. Tudo que ele vai agir, ele pensa. Tudo que ele vai falar, ele pensa. Será que se fosse comigo eu ia gostar? Será que eu fosse fazer se Jesus vai gostar? Então ele pensa. Então ele só vai levar uma palavra que o Espírito levanta para ele falar. É alguém que imita Jesus. As pessoas olham e dizem: parece com Jesus. Não é igual a Jesus, mas é uma cópia de Jesus. Não deve fazer os mesmos milagres que Jesus fez, mas muda a atmosfera quando atrai o nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, aquele povo se tornou um modelo do Evangelho, porque a história vai dizer que a Macedônia e a Caia, aquelas igrejas que estavam lá desfalecendo, querendo ser paralisada pela tribulação, querendo negociar o Evangelho, a Bíblia diz que elas olharam para um modelo. Qual modelo foi esse? A igreja de Tessalonicense. Porque foi uma igreja que estava no meio da tribulação, mas Eduardo, a presença de Deus estava constante no meio deles. O Espírito de Deus passeava no meio deles e nada acontecia com eles, porque Deus estava com eles. Então ele consegue ser um modelo para o povo da Acaia e da Macedônia e daqueles povos que ainda não se tinham convertido os vosso coração. Antes assim, quando o verdadeiro evangelho está sendo pregado, as pessoas dizem assim: é duro as palavras, é confrontador, mas é verdade. Mas depois ela diz assim: ó, mas é isso mesmo, a gente precisa ouvir isso. Pessoas que não são cristãos, mas diz, é isso que é uma verdade. Foi esse povo da Macedônia, também da Acaia, e o povo que não era crente, tanto na região de Tessalonicense, como também nas regiões lá, começaram a olhar para o modelo. Ei, deixa eu te falar, Jesus olha para você, Ele quer saber se você é um modelo dele também para esse povo que nós vivemos hoje. O que é que o povo vê em você? Você é um modelo de Jesus ou não? E é aqui que muitas vezes a gente olha para a igreja e a gente não consegue entender a vontade de Deus. Porque quando nós conseguimos a vontade de Deus, nós levantamos a nossa mão. A Bíblia vai dizer que nós temos que pensar. Quando nós dizemos assim, queremos andar com Jesus, queremos Jesus, a gente tem que levantar a mão e entender a vontade de Jesus daqui para frente. Porque você tem que dar um não. Você tem que dar um não para esse mundo e o sim para Jesus. Então muitas vezes você não pensa, você foi tomado pela emoção, alguém te futucou, vai, segue a Jesus. Não vai assim, você tem que pensar se você quer Jesus mesmo e não negociar, servir a Ele, porque você tem que se tornar um modelo dele sobre a terra. Eu vejo muita gente com micratura. Eu sou cristã, eu sou do gospel, eu sou de Jesus.
Eu sou evangélica, eu sou evangélico. Ei, mas e o fruto? Quem olha para você vê Jesus o modelo? Os seus vizinhos veem Jesus como seu modelo? As pessoas que estão em volta de você veem o modelo de Jesus em você? Essa igreja, ela era um modelo daquela época. É uma das cartas que Paulo escreve, que fala muito sobre o final dos tempos. Todas elas, nos capítulos, Paulo sempre vai anunciar que o Messias vai vir, vai buscar a igreja. E essa igreja vai ser arrebatada, porque ela está na vontade do Pai. Então, muitas vezes, ser igreja não é vir à igreja. Ser igreja é ser modelo de Jesus. É aí que muitas vezes a gente baixa a cabeça, a gente entende que a gente não está nesse lugar. Mas não é para baixar a cabeça e ficar triste. É para baixar a cabeça e ficar triste e mudar daquilo que Jesus quer que a gente viva. A grande diferença é, queremos ser cristão, mas um cristão light. Queremos estar envolvido com todo mundo e com todos. Dizer não para Jesus, mas confortar todo mundo que está em volta da gente. Aí quando Jesus vir, irmão, Jesus vai te perguntar, tu era parecido comigo? O que é que você tem de modelo do reino meu? E é coisa de se pensar. Tem gente que se inflama com coisa pequena. Se alguém passar e não dá a paz do Senhor, se alguém não abraçar, que modelo você é? Que tipo de igreja você é? Porque essa igreja era um modelo reconhecido. Você sabe, querido, quando você passa em algum lugar, alguém te sauda, mas alguém tem respeito, é porque você é modelo de Jesus. Terceira coisa, quando você imita Jesus, as pessoas veem resultado. A Bíblia vai dizer, e o próprio Paulo vai dizer, eu vejo a fé de vocês. Resultado. Você está aí? Cutuca teu vizinho que estava tão alegre, agora já ficou um pouquinho triste. Diz para ele. Diz para ele, irmão, você tem fé? Porque sim, diz para ele, a fé é um resultado de alguém que serve a Jesus. Por isso que não adianta ficar só querendo resposta, se você já sabe a pergunta de Jesus. Então fala assim, primeira pergunta não é sua. Primeira pergunta é de Deus, que é Bíblia. Segunda coisa, a resposta não é a sua também, primeiramente. A resposta vai ser de Deus. Vamos lá, você está aí? Tem muita gente que pergunta, quando está passando tanta luta mal, Senhor, por que eu estou passando essa luta? Que aflição, o diabo quer me matar. Não. Você saiu do lugar dele. E ele te pergunta toda hora, por que não volta? E você só quer a solução. Ele está dizendo, volta que as coisas mudam. É tão simples o evangelho, irmão. Não precisamos fazer tanta coisa, não. Primeira coisa, se a luta se levantou, está tudo certinho, tem que orar a Deus. Deus vai te dar a resposta. Agora ele vai lhe fazer logo a primeira pergunta. Você vai entrar no quarto, fechar a porta, aí você vai entrar pensando que você vai falar tudo ali. Enquanto você não se calar, eu não falo. Aí você se cala, ele pergunta, você lembra daquilo que você fez? Vá lá e desfaça. Vá lá, reconheça que errou e volta. Aí agora sim, vou te trazer a resposta. Vou mudar a história. A gente sabe, irmão, isso aqui não é coisa para estar ministrando com tanta coisa, não. A gente sabe. Quando a gente está errado, a gente está insistindo em algo que a gente está errado. Deus quer que a gente reconheça, porque se nós somos o modelo dele, ele também quer nos curar para que as pessoas entendam que até aquele que fala bonito, até aquele que é o pastor, até aquele que é um líder, ele também erra. E o interesse de Deus é que ele entre no quarto e não faça nada, fique em silêncio para Deus perguntar a ele, por que te abates? Lembra de Jeremias? Jeremias, por que Jeremias está caído, prostrado? A Jeremias é o poço, não quer me ouvir. Ai Deus, Jeremias,
eu não falo com homens caídos. Não é o povo, Jeremias. O povo não quer me ouvir, homem. Você é um canal. Eles não querem me ouvir. Então anuncia para eles, se ele não voltar para mim, vai ficar escravo. Você está aí? Então vamos lá. Quais são os seus resultados esses dias, irmão? Ei, qual é o nível de oração que você está? Qual é o nível de perseverança em Deus, como você está? Qual é o nível de leitura que você está em Deus? O que é que você tem mais anunciado? Bolsonaro, Lula? Ou você tem anunciado mais a palavra de Deus? O que é que você tem falado a respeito para essas pessoas que estão se aproximando de você dizendo, está difícil as coisas. Aí você fala mais as coisas que ele quer ouvir? Pior que é mesmo. Se você é um modelo de Jesus, Jesus está dizendo, esse povo não veio para te dizer essas coisas. Ele veio dizer, me traga uma cura. Aí os irmãos agora ficou triste, eu também fiquei triste. Mas é uma realidade, irmão. O que adianta ter igreja cheia se está tudo vazio dentro das pessoas? Paulo está falando de uma igreja que estava crescendo, mas também estava crescendo no poder e do Espírito de Deus. Então vou pregar como as pessoas gostam de ouvir. Vocês, queridos, é lindos na presença de Deus. E Deus te ama. E viver essa vida como você está vivendo, você é mais do que vencedor. Vai dar tudo certo, porque Deus é contigo. Hey, todo mundo sai alegre da igreja. Agora pergunta, o que transformou o homem? Porque a minha Bíblia diz que até eu sou pecador. Quando Jesus olha, diz assim, todo mundo é pecador. 1 João, primeiro a seguir, vai dizer, aquele que não é pecador é mentiroso. Eu nunca vi alguém vencer nada na vida se não lutar. Eu nunca ouvi pessoas receber a palavra e dizer, você pode, vai na sua força. E você vai na tua força, aí você volta de novo, não deu. Eu nunca vi. Eu ouvi alguém dizer assim, não vou na minha força, mas vou na força do Senhor dos Exércitos. Só lembrar de Davi. Pegou a funda dele, 5 pedrinhas. E está o gigante, ali representa a igreja e as lutas. Hoje a igreja olha o grandão. Recuou Saul, recuou o exército. Aí vê o menino que ficava cuidando da ovelhinha de papai. Mas ele conhecia Deus. Sabe por quê? Porque a palavra germinou dentro dele. E ela se tornou uma autocapacitação. Ele entendeu no dia que ele matou o urso, que ele matou o leão. E ele lembrou, não fui eu que matei. Foi o meu Deus que me encorajou. E eu quebrei a mandíbula do leão. Aí ele disse, quem é esse gigante confrontando o meu Deus? Um pequenino, mas ele sabia, na força dele, não vai vencer. Aí ele diz, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então palavras de coach, massageadora, a sua fé faz você ser santo. Não. O que faz você gerar fé é quando você se arrepende e Deus vai transformando você de gota em gota, de glória em glória, de geração para geração. Mateus capítulo 28, queria que vocês abrissem comigo. Mateus capítulo 28. Você está aí, querido? Mateus 28, 18, diz assim o texto. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século ou do mundo. Amém? Você está aí? Olha bem para cá. Fazer discípulo é fácil. Porque discípulo é aluno, tanto para o bom como para as coisas ruins. Você está aí? Aí Jesus disse: fazer discípulo do meu reino. Ide anunciar e fazer discípulo. Aí depois diz: batizar. Agora a parte pior está aí. Guardar. Jesus deixa essa última palavra por último. E o texto vai dizer bem claro assim: e ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Ei, quem mandou? Então foi Jesus que mandou, irmão. Então batizou, reconheceu Jesus. Ei, ser discípulo. Agora entra o papel fundamental para não se perder: guardar. Porque muitas pessoas se feriu da igreja e saiu. Porque muitos que estavam na presença, cheio de Deus, poder, autoridade, saiu. Porque esqueceu de guardar o que Jesus tinha ensinado. Agora olha bem para mim, para os meus olhos azuis. A Bíblia diz que Paulo perseguia, que era o Saulo, perseguia os cristãos. Mas no dia que ele se encontrou com a palavra, ele guardou ao nível de ele morrer por ela. Que ele disse: para mim, o morrer é lucro. O que importa para mim é a coroa com diademas, a minha espera, e eu vou ver ele face a face. Vou te dar um segredo aqui nessa noite e uma senha. Não fica triste não, mas é uma verdade. Muitos estão pensando que só levantou a mão, aceitou Jesus, está salvo. Esqueceu de ler Apocalipse, que Jesus fala. O que vai fazer você entrar lá é a palavra. É se você guardou quem você estava sendo, que modelo você era, que tipo de fruto você está dando. Se não, irmão, você vai ficar 40 anos na igreja, 30 anos, 15 anos, achando que vai ser salvo. E naquele dia, você vai ler Apocalipse 3, se eu não me engano é 5 ou 5:3. E Deus vai dizer através de Jesus: eu riscarei o seu nome do cartiçal. Cartiçal, livro da vida. Mas sempre a gente aprendeu, uma vez aceitou a Jesus, salvo será. Aí Jesus vem e diz a João: escreve, porque a palavra é. Aquele que não guardar ela, não será salvo. Porque olha se não vai ser fácil. Alguém perto de Jesus voltar: eu quero aceitar ele. Vai ser fácil. Mas naquele grande dia a Bíblia vai dizer: vai ter um ranger de dentes. Pessoas vão querer se matar, mas no Senhor não vai poder fazer mais nada. E o que o Senhor vai dizer para o povo é: quem está do lado de cá, está do lado de cá. Quem está do lado de lá, está do lado de lá. Porque foi uma escolha. E aí o texto vai dizer: e se surpreenderão, muito que estava na casa do Senhor foi roubado. Porque não guardou a palavra. Porque quando você guarda a palavra, você está sendo imitador de Jesus. Você continua sendo discípulo de Jesus. Você continua dando o fruto que Jesus queria. Você começa a fazer a obra de Jesus com leveza, com paz, com amor e principalmente com poder e autoridade no Espírito Santo de Deus. Você está aí? Então vamos lá. Volta para o texto lá, 1 Tessalonicenses. Estou acabando, irmão. Amém? Você está em 1 Tessalonicenses? Então vamos lá. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos, versículo 9. Qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos
vos convertertes a Deus, para servir um Deus vivo e verdadeiro. Aí agora 10, Paulo vai dizer: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará do quê? Paulo está dizendo para esse povo: olha, vocês conseguiram rejeitar os ídolos, vocês conseguiram sair dessa cultura de deuses estranhos, você saiu do que sua mãe, seu pai te ensinou dos tempos antigos e deu crédito à palavra de Deus. Aí Paulo vai dizer que convertestes a Deus para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Para servir um Deus vivo, qual Deus que você serve, amado? Se você serve a um Deus vivo e verdadeiro, se você olhar para o versículo 9, Paulo vai dizer: eles deixaram os ídolos dele. Tem pessoas que precisam deixar o marido, não é deixar de separar, mas o marido, ele não é Jesus. A sua esposa não é Jesus. E muitas vezes se tornou um ídolo. E ídolo é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar de Deus. Muitas vezes seu dinheiro se tornou seu ídolo. Muitas vezes seu carro se tornou o seu ídolo. Muitas vezes uma joia que você tem se tornou um ídolo. Um sapato que você tem se tornou um ídolo. Um anel que você tinha se tornou um ídolo. Quando a gente olha para lá para Gênesis, quando a gente olha para Êxodo, a gente pensa que eles fizeram um bocado de Deus grandão de barro. Não, irmão, era ídolos pequenos também, pequenininho. Que eles acreditavam que eram ídolos, deuses para ele. Coisas pequenas que muitas vezes você diz assim: eu não dou isso, que eu recebi de fulano. Isso eu recebi da minha mãe. Uma roupa, um cinto, se torna ídolos. Um filho se torna ídolos. Por que você acha que Deus pediu a Abraão, seu filho? Se era o que ele mais queria. Ele tinha de provar para Deus quem era o ídolo dele. Se era o filho ou se era Deus. Porque muitas vezes a sua vida não flui no poder do Espírito Santo. Porque alguma coisa interrompeu o processo do Espírito Santo, te dá autoridade e poder para você agir. Mas tirar ídolos não é fácil. Tirar ídolo é você decidir: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa o que vai dar, se vai me dar chicotada, se vai falar mal de mim, importa que eu sei a quem eu estou servindo. Aí Jesus vai dizer que aquele que espera por ele vai achar. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele está dizendo: se eu falei, eu vou cumprir. Aí tem muita gente que diz assim: desde pequeno que eu vejo essa conversa que Jesus vai voltar, até o pastor já ficou de barba branca aí, esperando esse Jesus. Vou esperar até que ele venha. Eu vou esperar, porque eu já tive experiência com demônios, e o demônio tem o desejo de querer voltar para o lugar onde eu vou morar, mas não vai voltar, porque ele já foi sentenciado. Quem vai morar lá são os filhos de Deus. Alguém que não quer ídolos, alguém que só quer um ídolo. Eu sou imitador de Jesus, porque quando eu pareço com Jesus, eu pareço com meu Deus, a imagem e semelhança dele. E o texto vai dizer, versículo 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, e saber, Jesus que nos livrará da ira futura. O texto está apontando para o Apocalipse. Aquele que espera com paciência vai alcançar. Aquele que esperou e perseverou, ele vai vir buscar a igreja. Aí Apocalipse termina assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça.
Ouça significa guarde, porque vai ser ela que vai fazer você entrar no céu. João 8,31 vai dizer assim: Jesus dizia para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem muita gente que está crendo mais no pastor do que na palavra de Deus. Tem gente que está crendo mais no copo de água do que em Deus. Tem gente que está acreditando no nome da placa da igreja, mas não está acreditando mais em Deus. Você está aí? E tem gente que está acreditando em amigo e está indo para a morte. Eu quero esperar em Jesus. Você está aí? Essa palavra começou tão bem, mas o irmão agora está com cara de sono. Não termina lá, pastor. Não vou terminar não, a gente vai até meia-noite, meu irmão. Seu sono vai pocar hoje aí. Não adianta fazer cara de chuchu quando não estou nem aí. Vem para aqui, vem para ouvir. Vai ouvir mesmo. Então diga para o seu sono, fique aí em paz. Porque é melhor você perder o seu sono do que você perder a eternidade. Amém? Então vamos lá, irmão. Tem gente que está crendo, um bocado de gente, mas não acredita em Jesus. Fala de Jesus para todo mundo. Jesus é bom, Jesus te ama. Agora pergunta se o fruto está lá dentro. Só sai da boca para fora. O povo de Tessalonicenses não. Paulo deixou bem claro: vocês são meus imitadores. Eu tenho poder, autoridade no Espírito Santo. Vocês têm isso. Você pode dizer para o capiloto: sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Se as coisas apertar, você pode dizer para Deus: Deus, muda a minha história, Jesus. Jesus vai mudar a história por causa de Paulo na tua vida. Então o testemunho do povo de Tessalonicenses é esse: permanecer na palavra de Jesus através de Paulo. Quer ser imitador de Jesus? Permaneça na palavra. Porque deixa eu te falar, se eu estivesse aqui agora dizendo: receba a vitória aí, a igreja estava todo mundo feliz. Mas essa vitória aqui o texto deixou no final, dizendo que se você for imitador, se você ter fé, se você pratica obras, ei, Jesus vai voltar do céu para buscar a igreja. Ei, vai buscar do céu. Se você está achando que vai morar nessa terra que vai ter a paz, eu vou esperar Jesus vir do céu me buscar. Eu vou esperar Ele. Os leãozinhos aqui na terra não vai mais morder ninguém. Eu vou esperar por Jesus. Porque Ele deixou bem claro: eu vou separar o joio do trigo. Eu vou separar minhas ovelhas dos lobos. Eu vou separar aquele que é meu, para Ele morar comigo, assentar no meu trono comigo. Porque eles não negociaram. Eles estão naquilo que eu chamei para viver: o reino de Deus, manual de Deus, modelo de Deus, inserido como discípulo de Jesus. Cutuca teu vizinho. É fácil ouvir não, mas é uma verdade. Fala assim: mas fique em paz. O pastor sabe o que passou na sua mente. Passou assim: estou nem aí para você. Você sabe o que eu estou dizendo para você, que passou na sua mente. No dia que você passar por uma dificuldade, você vai entender: só Jesus pode tirar você de lá. Só Jesus. Só Jesus, tá? Se quiser experimentar o poder de Deus, a glória de Deus, permita o que Deus vai fazer na tua vida, porque você vai ser um modelo de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quer ser cheio do Espírito, irmão? Quer estar envolvido nele? Quer fazer obra para ele? Quer ser modelo dele? Negue a você mesmo hoje, agora. Tira tudo que está no teu nome como prioridade e coloca tudo dele como prioridade. Porque se não colocar ele como prioridade, ei,
Pode ser que você está achando, o pastor está falando balela, o pastor está falando, ei, leia a escritura do que Deus está falando a meu respeito e a teu respeito. Eu creio no fogo da presença de Deus, mas eu creio mais na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela é o firme fundamento de todas as coisas dessa terra. É ela que liberta. Então, se quer, meu irmão, servir a Deus, se quer ser um exemplo de Deus, alguém cheio do Espírito